Daiane, boa noite. Boa noite, minhas queridas, queridos. Sejam bem-vindos. Andressa, boa noite. Márcio, boa noite. Boa noite. Sônia. Alice. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Vamos compartilhar essa live. Hoje vou falar sobre transtornos de personalidade narcisista e psicopatia. Deixa eu ver se eu consigo salvar o tema aqui. Se o Insta vai deixar eu salvar o tema. Porque é um tema forte. Inclusive eu não vou conseguir salvar a live hoje justamente por ser um tema forte. Então se você tiver interesse em aprender um pouquinho mais, em saber a respeito destes transtornos, Paula, boa noite. Priscila Duarte, boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Narcisismo, vou salvar o tema aqui. Psicopatia. Vamos ver se vai me deixar salvar. Vou fixar o comentário, ok. Boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Compartilhe a live com seus amigos, eu vou compartilhar aqui também para começarmos a falar no tema. É um tema muito forte, porém muito importante. Nós precisamos adquirir conhecimento para nos prevenirmos, né? A maior arma aí contra a psicopatia ainda é o conhecimento. Nós ouvimos tantas histórias, né, tantas reportagens sobre golpes, sobre golpistas, principalmente nesses aplicativos de relacionamentos, onde vemos muitos estelionatários sentimentais, enganando, né, muitas vítimas e muitas vítimas ainda caindo nesses golpes. Então, quando você se arma de conhecimento, você se blinda. Quando estamos armados de conhecimento, nos blindamos. Priscila, boa noite. Bispa Cristina, boa noite. Bem-vinda, Gisele. Eloá, boa noite, Eloá. Eloá, minha cliente, é isso? Quanto tempo, querida. Seja bem-vinda. Marilene Souza, bem-vinda. Marilis. Suelane. Euzi. Bem-vindas, bem-vindos. Vocês têm dúvidas a respeito destes transtornos, deste assunto? Se quiserem colocar perguntas na caixinha, eu vou responder também algumas perguntas. E eu trouxe este tema justamente porque foi um tema solicitado por vocês que me seguem aqui. Muitas pessoas perguntando a diferença entre psicopatas e narcisistas, né? Pessoas que estão... Eloá... Ai, que bom, é você mesma, viu como te reconheci? Que linda, bem-vinda, Eloá. Saudades de você, espero que esteja tudo bem. Joyce, boa noite. Marilene, imagina. Ana Cássia, boa noite. Josiane Carvalho. Nunca ouvi tanto se falar sobre esse tema. O pior de tudo é que nem todos têm conhecimento para identificar só numa live como essa para esclarecer. Amém. Eu espero conseguir aqui, né, sanar todas as dúvidas de vocês, trazer o conhecimento necessário aí a todos. Porque hoje em dia falamos também, né, muito aí sobre relacionamentos tóxicos, mas sem saber exatamente, né, por que estamos nesses relacionamentos ou como acabamos aí sendo tragadas, né, como vítimas dessas pessoas tóxicas. Mas muitas dessas pessoas que nós nem imaginamos, nem sabemos, são psicopatas. Só que não é muito velado ainda, né? Não é falado muito ainda nesse tema, porque muitas pessoas imaginam, pensam que psicopata é somente aquele que é o matador em série, né? O serial killer também. O estágio mais avançado do psicopata é realmente ser matador em série. Mas psicopatas também agem aí como pedófilos. Nós sabemos que tem... Oi? Ah, sim, vou abaixar. Deixa eu abaixar aqui. Tá alto, né, o som? Melhorou?
Me deem um retorno aqui, por gentileza, se o som de fundo melhorou. Boa noite para quem está chegando agora, bem-vindos, bem-vindas, boa noite. Pretinha, boa noite, minha querida, bem-vinda, saudades. Então, começando agora a abordar esse tema, que muitos me pediram, transtorno de personalidade, narcisista ou psicopatia. Para começar, eu vou falar para vocês aqui o que é um transtorno de personalidade. O transtorno de personalidade, a pessoa ela já nasce com aquele jeito. É a maneira da pessoa ver o mundo ao redor dela, sentir, é a maneira como ela enxerga o mundo. Então ela já nasce com esse transtorno. E o transtorno de personalidade narcisista, para quem ainda não sabe, para quem nunca ouviu falar e não conhece, é um distúrbio. Onde a pessoa tem ali um ego muito inflado, ela tem a necessidade excessiva de admiração, tem a necessidade de ser bajulada, por acreditarem ali ser pessoas muito especiais, mega especiais, e elas fazem de tudo para ser reconhecidas por qualquer coisa, por conquistas que elas conseguem, ou então por alguns bens materiais, ostentando beleza, acham, que ser admirado é um direito legítimo que elas têm. Então todo narcisista ele já nasce com esse ego super inflado, se sentindo, na verdade, a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto, e ele se acha no direito sim de ser aplaudido, de ser admirado, e todos que andam ao redor dele, todos que convivem com ele, têm a obrigação de fazer favores, a obrigação de servi-lo, de pagar as coisas para ele. Tami, boa noite, amiga, bem-vinda! Bem-vindos vocês que estão chegando agora. Eu não compartilhei com os meus contatos, meu Deus, esqueci. Pessoal, se puderem, continuem compartilhando, por favor, porque é um tema de suma importância. Muitas pessoas precisam ter clareza deste tema. Deixa eu compartilhar aqui, antes de continuar com o tema. Deixa eu ver. Ok, compartilhei com todos os meus contatos. Espero que vocês também compartilhem, para que mais pessoas sejam alcançadas por esse conhecimento. Vamos lá. Ok, compartilhei. Nélia, boa noite, amiga, bem-vinda. Então, como eu estava dizendo a vocês, são pessoas que têm um desrespeito pelos sentimentos alheios. Ela é alheia de empatia. Pessoas que não têm empatia pelo próximo, não têm empatia pelas outras pessoas. Têm incapacidade de lidar com as críticas. Tem um padrão generalizado de grandiosidade. Tem necessidade de palco. Tem necessidade de aplauso, de plateia. E eles tendem também a serem sedutores, ardilosos para conseguirem tudo aquilo que desejam. Então eles conseguem conquistar a vítima, conquistar a presa com essa astúcia que eles têm. No que se trata de controle e poder, eles estão sempre à frente, sempre estudando a vítima, as próximas vítimas, isso no caso de relacionamento. Mas narcisista, pessoal, existe em qualquer lugar, existe no trabalho, na família, no relacionamento, na escola, no convívio com amizades. Narcisistas estão em todos os lugares. E fica mais fácil de identificarmos quando nós sabemos aí então as características, Fabi, boa noite, bem-vinda, bem-vindos. Se vocês tiverem perguntas, podem ir colocando aqui que eu vou parando, tá? Na medida do possível para responder. Se quiserem colocar as perguntas na caixinha também. Então, nós entendemos que essas pessoas, elas possuem relacionamentos rasos, relacionamentos superficiais, porque elas negam qualquer sentimento que as contradiga. Então, se você for contra aquilo que o narcisista acredita, ele já entende isso como uma crítica, ele leva para o lado pessoal. No íntimo, todo narcisista esconde uma crença de inferioridade, uma crença de imperfeição, e eles têm temor de não serem amados. E por isso eles agem com esse mecanismo de defesa, São muito populares. Então, o narcisista, ele é popular, mas ele não constrói relacionamentos sólidos.
ele acha que as pessoas, para terem a presença dele, para terem a companhia dele, têm a obrigação de fazer favores, de pagar coisas a ele. Eles tendem também para uma relação abusiva com quem se relacionam. Acabam constrangendo a vítima. Exato, amiga, sempre levam para o lado pessoal. Balrosa Lima, boa noite. Meu marido é narcisista e psicopata, mesma hora que me maltrata, psicologicamente fica de boa. Precisamos investigar um pouquinho mais, né? Uma coisa que eu quero deixar claro aqui, é difícil, tá? Não é muito fácil, não. É difícil você identificar um psicopata. Nós temos aqui algumas características, nós trazemos, né? Como é que o narcisista se apresenta para a sociedade, como é que o psicopata se apresenta, mas ainda assim é muito difícil reconhecer um psicopata. Então, falando ainda de narcisistas, pessoas narcisistas que têm a personalidade narcisista, o transtorno de personalidade narcisista, elas são invejosas, elas não toleram ver o crescimento e o destaque do outro. Ele se incomoda e se sente invejado com o sucesso do outro. Então, se você convive, se você identifica essas características e convive com alguém que tem essas características, já fica mais fácil saber se essa pessoa com quem você convive é narcisista ou não. O narcisista, ele minimiza os seus próprios defeitos, atitudes ou falhas. Ele não reconhece muitas vezes os seus erros. Ele vai sempre mascarar os seus defeitos. E por ser agressivo, na verdade, ele pode ser, né, agressivo de forma estratégica, punindo o outro e transferindo a culpa, agindo com indiferença. Quando alguém vai falar algo para ele, de repente até fazer uma crítica construtiva, ele não vai enxergar isso como crítica construtiva. Ele vai transferir aquilo para outra pessoa, agindo com indiferença com essa pessoa. Zane, primeiro lugar, se conhecendo, se autoconhecendo, sabendo o seu valor, sabendo que você tem valor, porque presas fáceis para o narcisista são pessoas com baixíssima autoestima. Pessoas com baixa autoestima se tornam, quando se encontram com o narcisista, se tornam codependentes dele, porque no começo ele vai vir como um príncipe encantado na sua vida. Ele vai chegar como uma pessoa mais perfeita, querendo te agradar, querendo te seduzir, querendo te ganhar. Mas quando ele sabe, quando ele vê que ele já te conquistou, aí ele vai mostrando realmente a sua verdadeira face. Essas pessoas, os narcisistas, eles raramente admitem arrependimento, mesmo reconhecendo o problema. Então essas pessoas não vão admitir que se arrependeram, porque elas sempre estão certas, elas sempre estão corretas, a última palavra sempre é delas. Eles são incapazes de compreender ou de reconhecer a necessidade do outro. Isso aí, Pretinha, obrigada, amiga, vamos curtir. Isso mesmo. O narcisista se aproveita das pessoas em prol do que elas desejam. Eles têm um caráter duvidoso, então até quando ele vai fazer amizade, sempre tem um interesse por trás. O que eu vou ganhar com essa amizade? Ou qual vai ser a troca aí nessa amizade? Porque sempre ele visa um benefício quando se aproxima da pessoa. A causa do narcisismo, da pessoa, né, que tem o transtorno narcisista, não é determinada. Porém, muitos estudos, né, estudiosos falam que apontam que eles derivam de fatores tanto genéticos como ambientais. Eles já nascem com esse transtorno, porém o ambiente também contribui. O que é o ambiente? É o ambiente onde ele vive, onde ele cresceu, a casa, o lar, onde está ali, um lar disfuncional, um lar onde há muita briga, muita violência, um lar onde tem discussões, onde ele vê pai e mãe brigando o tempo todo, xingando, um brigando com o outro. Na escola também, quando vive um ambiente muito hostil. E aí o ambiente vai contribuindo para que essa pessoa se torne, sim, um narcisista. E esse transtorno narcisista não tem cura, mas o tratamento psicoterápico pode sim ajudar muito quando a pessoa reconhece que tem esse transtorno e quando ela aceita ajuda. O tratamento pode ajudá-lo.
Exemplos de comportamentos narcisistas. Vou passar alguns exemplos aqui para vocês. Primeiro, ele manipula as conversas para ser o centro do assunto relativo às suas vivências e conhecimentos. Então, quando você está numa rodinha e vê que a pessoa que está ali falando, ele vai manipular a conversa para que vire o holofote para ele. Ele tem que ser o centro da conversa, o centro da rodinha. Essa pessoa já tem traços narcisistas. Segundo, ele trai muito, como se ele precisasse de uma reserva de holofotes. Li Caseirinhos, se a gente costuma ver isso no outro e como a gente reconhece isso na gente, quando nós temos essa humildade de perceber os nossos erros, de reconhecer as nossas falhas, os nossos erros e queremos mudar. Nós não conseguimos ver isso em nós, muitas vezes, quando somos apoiados naquilo que estamos fazendo, né? Porque assim, se você dá só aplauso pro narcisista, se você vai dar o alimento que ele necessita, se você dá o combustível pro narcisista, ao invés de ajudá-lo, você está ali, né, fazendo com que ele fique cada vez mais inflado. E é até difícil você ver alguém chegar pro narcisista e falar, né, demonstrar, falar, perceba que suas atitudes estão condizentes com uma pessoa que tem esses traços, isso não está te fazendo bem. É raro vermos isso. E quando a pessoa fala isso para o outro, geralmente a pessoa que está ouvindo não aceita essa crítica, não aceita essa cobrança. Então, assim, quando você começa a perceber que as suas atitudes estão fazendo mal para o outro, pare um pouquinho e preste atenção. Preste atenção na sua conduta, no seu comportamento, na sua fala. Olhe um pouquinho para dentro de você, veja se você não está exagerando um pouco no ego. Deixa eu ver aqui. Foi descobrindo algumas falhas. Meu marido, depois que fiquei desempregada, foi descobrindo algumas coisas. Que bom que você descobriu, Bal. Conhecimento liberta, né? Conhecimento nos liberta. Bem-vindos para quem está chegando agora, sejam bem-vindos, bem-vindas. Daiane, minha mãe é narcisista, eu não consigo conviver com ela. Pois é o que eu falo, eu tenho muitas clientes mulheres casadas com homens narcisistas. E tenho também cliente homem casado com mulher narcisista. E é o que eu falo para esses clientes. Quem convive com narcisista é uma escolha. Na verdade, quando você namora, você conhece, você escolhe estar com essa pessoa. Mas uma vez que você já casou, que você já está com essa pessoa, você precisa fazer terapia para você equilibrar as suas emoções e não entrar na pilha do narcisista. Entender que aquilo não é pessoal, não é com você. É dele, é da pessoa e não com você. Mas ela acaba projetando isso em você. O que está nela, ela projeta para o outro. Então, quem convive com narcisista precisa, sim, se olhar, se cuidar para não adoecer junto com o narcisista. Então, mais exemplos aqui de comportamentos narcisistas. Ele não busca relações de trocas, ele busca fãs. Então, quando você vê uma pessoa que ela não tem aquela amizade concreta, aquela amizade sólida, ela não está buscando relacionamentos, ela está buscando holofotes, ela está buscando fãs, ela está buscando seguidores. É uma característica de pessoa narcisista. Ele apresenta também um perfil divertido, sabe aquela pessoa alegre, divertida, atraente, confiante, cheia de conquistas, aquela pessoa que está sempre contando vantagem. Eu consegui isso, nossa, eu fiz esse feito, eu consegui outra coisa aqui, outra coisa ali. Está sempre contando histórias sobre si mesma. Perceba que é aquela pessoa que fala muito de si e pouco do outro. Em qualquer ambiente, o narcisista faz de tudo para ser notado, para ser reconhecida e para se tornar o centro das atenções. Ele mente, ele conta historinhas, ele exagera quando está falando as coisas e ele não quer saber se você está doente ou não. Ele quer que você o admire. Você já percebeu, por exemplo, quando você vai, tem um amigo ou uma amiga, alguém, você vai no hospital visitar essa pessoa, ela está lá na cama do hospital. E aí você vai visitar essa pessoa, ou seja, você está no hospital,
E aí uma amiga, essa pessoa vai te visitar e a pessoa olha pra você e fala assim, você não viu como eu tô? Você não viu minha roupa? E aí? Eu tô bonita? Ela não está preocupada se a pessoa que está ali na cama, no leito de hospital, que está doente, precisando da atenção, do carinho, do afeto dela. Ela está preocupada em ser vista, ela está preocupada em ser notada, reparada. Então é a pessoa que ela tem a necessidade de aprovação, ela tem a necessidade de aceitação. Uma outra característica do narcisista, quando contrariada ou confrontada, ela apresenta reação explosiva, ela apresenta raiva e agressividade. É aquela pessoa que você nunca pode contrariar, né? Você tem que sempre apoiá-la, sempre aplaudi-la e tudo que ela fala, ela tem razão. E você não, o que você fala não importa. Quando ela é rejeitada ou frustrada por algo que tende a assumir o papel de vítima, na verdade, assim, se você está num convívio com uma pessoa assim e você frustrou essa pessoa ou ela se sentiu rejeitada, qual que vai ser o mecanismo de defesa dela? Ela vai se tornar uma vítima. Ela vai tentar dar a volta por cima na situação, jogando a culpa na outra pessoa. Então ela é a coitadinha, eu fui traída, me deixaram, essas amizades não foram legais comigo, só me usaram, são pessoas ingratas, sempre ela vai ser a vítima. Ela sempre tem razão de tudo e as pessoas é que estão erradas. Então quando você perceber esse comportamento, saiba que você está diante de uma pessoa narcisista. Essa pessoa também fará de tudo para mostrar os seus projetos, para enaltecer as suas realizações, chegando a exagerar, aumentar a história, como eu falei anteriormente. Ela não descansará até conseguir os aplausos da plateia. E uma próxima característica do narcisista é estar no palco ou em evidência. Chega a ser mais importante do que uma necessidade real da família, trocando o seu papel na família pelos holofotes. É aquela pessoa que para ela é mais importante ela estar em evidência, ela estar num palco, numa plateia, do que estar com um familiar no hospital, ou do que acompanhar alguém que está necessitando ali da companhia dela, do cuidado dela, do apoio dela, do carinho. Para ela é mais importante, então ela troca o papel dela, a essência dela, de família, de marido, de esposa, de filho, para estar na tela, nos holofotes, no palco. Então, assim, quando você percebe uma pessoa que tem esse comportamento, a pessoa ela está apresentando o transtorno de personalidade narcisista. Então, vamos passar agora. Vamos ver se tem perguntas aqui. Perguntas. Tá bom, Elona. Acabei de ver sua pergunta aqui, tá? É pessoal, né? Depois eu respondo para você no privado. Agora vamos entrar no transtorno de psicopatia, conhecido também como sociopatia ou transtorno de personalidade antissocial. O que é um psicopata? O que é uma personalidade psicopata? É um comportamento caracterizado pelo padrão invasivo de desrespeito à violação dos direitos do outro. E pode se iniciar também a psicopatia na infância ou no início da adolescência, continuando assim pela idade adulta. A principal característica é a manipulação. A principal característica de um psicopata é quando ele manipula a sua vítima. O seu diagnóstico só pode ser fechado a partir dos 18 anos. Tá? Então, no Brasil, para você diagnosticar um psicopata, somente após os 18 anos. Porém, na infância, ele já começa a mostrar traços da psicopatia. Os que apresentam um transtorno de conduta na infância, há um padrão de comportamento repetitivo e persistente. Ele consiste, na violação dos direitos básicos do outro e normas e regras sociais importantes também adequadas à idade. Eles vão apresentar comportamentos específicos, como agressão a pessoas e a animais e destruição de propriedade e furto. E nos casos mais extremos, são cometidos assassinatos, crimes de natureza sexual e pedofilia.
Então a maioria dos pedófilos pode investigar que também tem aí psicopatia envolvida. Josiane Carvalho, se todos os psicopatas ou narcisistas têm problema com a lei? Os psicopatas sim. Psicopata sim. Todo narcisista, todo psicopata é um narcisista, mas nem todo narcisista é psicopata. O narcisista, se ele não se cuidar, se ele não tratar, o narcisista mais grave, ele pode evoluir para a psicopatia sim, tá? Mas todo psicopata é narcisista. Dentro de relacionamento, psicopata e relacionamentos. Com psicopata não existe relacionamento. Por quê? Porque o psicopata é 100% razão e 0 emoção. Vocês chegaram a ver meu feed, onde eu instruí ali vocês a assistirem filmes. Dei acho que dica de um filme de narcisista e o outro de psicopata. Acho que o Cisne Negro, narcisista, e o Golpista do Tinder. Demonstra também ali uma personalidade narcisista. O golpista do Tinder o que é? Na verdade, é o estelionatário emocional. É aquele que aplica golpes em mulheres com baixa autoestima. Mulheres que têm complexo de inferioridade. Então ele vai ludibriar a sua vítima, mas ele não tem sentimento. Ele se aproxima da vítima com interesse. E depois que ele viu que ele conquistou a vítima, ele pula para a próxima vítima. Então, o psicopata é 100% razão e 0 emoção. Calma, pessoal, não se assustem. Não se assustem. Tem tratamento, tem tratamento. Não tem cura, mas tem tratamento. O psicopata, ele sabe o que faz, ele sabe com quem faz e ele sabe como faz. Então ele é maquiavélico, ele tem consciência em tirar vantagem de tudo. Pretinha, boa noite, boa noite. As características de um psicopata: ele faz ameaça velada, ele agride o animal de estimação que é importante para a parceira, para acuar a parceira. Ele não sente desejo sexual da mesma forma que as demais pessoas. Ele sempre será pervertido como se fosse uma arma de controle dele. Vocês aqui já assistiram aquele filme 50 Tons de Cinza? Esse é um filme que mostra um perfil, uma pessoa com perfil de personalidade psicopata. Porque é uma perversidade romantizada que mostra nesse filme. Eles romantizam o psicopata. Mas as atitudes que ele tem no filme que ele demonstra é sim de um psicopata. Características de um psicopata: não tem sexualidade, ele tem objetivos, ele tem instinto selvagem de obter as suas presas. Então, pessoal, não queira mudar um psicopata. Queira se mudar, queira mudar a sua rota, queira mudar a sua trajetória. Porque o psicopata não muda. Podemos fazer tratamento quando ele reconhece que quando ele aceita e quando ele busca tratamento. Aí podemos oferecer o tratamento. Do contrário, muito difícil. Ele demonstra frieza, ele demonstra falta de culpa ou arrependimento por suas irresponsabilidades. E a parceira dele sempre estará condicionada a aceitar que está errada. Porque por mais que ele faça coisas maquiavélicas com a parceira, ele vai mexer na mente da pessoa para que ela pense que ela é que está errada, que ela que é a culpada. Ele vai inverter a situação para que a pessoa se sinta culpada e se sinta realmente aquela que causou o dano e não a vítima. A psicopatia ela é hereditária, tem herança genética. Porém, o ambiente também contribui, mas a principal é a herança genética. Mas a herança genética não é só pai e mãe, pode ser também de um tio distante, avô, avó, bisavô. Vem com essas cargas genéticas. E a arma contra ele, a maior arma contra o psicopata, ainda é o conhecimento. Porque se você se instrui, se você tem o conhecimento, você consegue estar longe. Quando você identifica, você se afasta. E eles matam sonhos. Antes de matar pessoas, eles matam sonhos. E o comportamento de todo psicopata é repetitivo de desconsideração ao outro.
você tem que, na verdade, analisar a linha do tempo dessa pessoa. Não um ato isolado. Não é porque a pessoa cometeu uma vez algo que você já vai identificá-lo como um psicopata. Não. Acompanhe a linha do tempo. O que é a linha do tempo? Desde o nascimento dele, os comportamentos como foram, comportamentos como criança, em casa, comportamentos na escola, como ele agia, como ele se importava em casa. Não pegando um ato isolado, entendendo como é que foi todo esse processo dele até os dias de hoje. Porque a psicopatia é uma construção que vem de muito tempo, não é de agora. Ele já nasceu psicopata. E ele vem desenvolvendo isso tempo a tempo. Eu indiquei também, eu acho que eu não indiquei, né, o filme Precisamos Falar sobre Kevin. Se quiserem se aprofundar um pouquinho mais e assistir esse filme, é um filme um pouco forte, tá? Mas nesse filme ele mostra, desde o nascimento desse menino, como é que foi o comportamento dele, como era o comportamento desse menino. Ele chorava muito desde criança, chorava sem parar, aquela mãe ficava exausta já, ficava assim sem saber o que fazer. E aí ele começou a apresentar comportamentos de frieza, ele não tinha empatia com os pais, não tinha sentimento nenhum com os pais, tudo que ele fazia era calculado. E aí a mãe dele começou a brincar com ele quando pequenininho, tem uma cena do filme que mostra ele sentado, com as perninhas abertas, acho que ele devia ter uns 2 aninhos, e a mãe dele começa a querer interagir com ele. Aí a mãe dele, a mãe do Kevin, jogou a bola pra ele interagir, pra ele jogar a bola de volta. A mãe dele jogou a bola e ele ficou parado assim, olhando pra cara da mãe, com uma cara meio que de deboche. Por quê? Ele tem prazer, o psicopata, ele tem prazer em ver o sofrimento do outro. Ele tem prazer em subjugar a vítima. Então, pra ele, a mãe dele jogando a bola lá pra ele, e ele não demonstrando nenhuma reação, é como se ele estivesse falando pra ela, sua boba, vai, fica brincando sozinha, porque eu não vou te dar bola. Então, assim, e no filme também algumas cenas mostram umas maldades que ele fazia na escola, mostram maldades que ele fazia em casa. Ele quando criança, ele coloca adulto contra adulto. Ele começa a querer manipular a mente ali pra pessoa achar que está ficando louca. Então, assim, quando a criança, quando começa a demonstrar esses traços já, né, de querer colocar um contra o outro, fazer maldades na escola, mas são maldades pesadas. Já vou chegar na infância aqui para falar um pouquinho para vocês sobre isso. O comportamento dele é repetitivo, como eu disse aqui. E todo psicopata é narcisista. E na Espanha, o psicopata é considerado como um camaleão social, ou seja, ele vai se transformar, se adequar naquela situação onde ele chegar, para que ele consiga atrair a presa com mais facilidade. E não existe, na verdade, cura. E o tratamento, a psicoterapia, ela pode evitar os danos. Tá? Ela pode amenizar os danos. E todos nós já nascemos inteiros. Por mais que nós não tenhamos essa ciência, nós nascemos inteiros. E o importante para quem tem relacionamento, para quem se relaciona, é estar com alguém para somar. Nós entendemos que quando nós encontramos alguém, essa pessoa tem que somar conosco. É para ser bom, é para haver generosidade. Então, quando você está num relacionamento que não tem essa troca de empatia, não é bom, não soma, não tem generosidade, fique alerta. Se você ainda não se casou, fique alerta. No início, ele é um príncipe encantado, como eu falei aqui, assim como o narcisista, né? Ele é um príncipe encantado. Então, quando você conhecer essa pessoa, o que acontece? Ele vai estudar muito bem a presa, ele vai estudar muito bem a pessoa com quem ele vai se relacionar. Ele vai oferecer a ela tudo aquilo que ela quer. Ele nunca tem culpa. Ele vai sempre fazer com que a pessoa ache que ela é a culpada da situação. E vai fazer com que a pessoa, como se ele falasse assim, mas eu não enganei ela que pediu para ser enganada. Vocês já ouviram falar do golpista do Tinder? Ontem, inclusive, acho que num programa na Rede TV mostrou uma moça, deu uma entrevista, que se relacionou com ele. Ela disse que ela encontrou com ele no aeroporto de Dubai. Ela conheceu ele no aeroporto. Então, assim, ele camaleão social. Lá ele demonstrava ser um gentleman, um empresário riquíssimo, um empresário de diamantes. E aí ela se envolveu, se entregou, se envolveu, e nisso ali deu senha de cartão de crédito, ou seja, ele conquistou ela. Primeiro ele vem com ar de muita pompa, de muito status, porque é isso que ele quer diversão, ele quer status, ele quer fama.
Quando ele vê que ele já conseguiu, ele começa a se fazer de vítima. Ele começa a contar histórias tristes e se fazer de vítima para que a outra pessoa tenha pena dele. E aí vem a contribuir financeiramente com ele. É onde ele pega a pessoa no golpe. Então, ele tem o prazer de fazer a sua vítima sofrer. Não em matar. Ele quer ver o outro sofrer. E ele justifica sempre o injustificável. Ele justifica o injustificável. Ele brinca com a sanidade da pessoa. Ele troca os remédios. Como eu estava falando aqui do filme, precisamos falar sobre Kevin. Ele montou uma balada em Mykonos e está ganhando rios de dinheiro. Sério, amiga? Isso daí eu não fiquei sabendo ainda não. Eu só assisti o documentário, mas essa parte eu ainda não vi não. Então, essa pessoa, o psicopata, ele brinca com a sanidade das pessoas. Ele troca os remédios, se a pessoa precisa tomar uma medicação, ele coloca remédio a mais para fazer a pessoa dormir, para querer enganar, para ludibriar, dar o boa noite Cinderela. Tem uma cena no filme que mostra esse menino, Kevin, fazendo uma maldade com a irmãzinha dele menor. Ele tirou a solda cáustica do alto, de onde estava, colocou numa altura onde a criança tivesse acesso. E ela pegou ele e pingou nos olhos. Eu acho que ela confundiu, né? Achou que fosse o remedinho do olho. E nisso ela perdeu a visão, ela perdeu o olho. E mostra uma cena do filme onde ele não demonstra arrependimento nenhum. Quando o pai pergunta pra ele, né? Trazendo a menina de volta pra casa, falou, você não vai falar nada sobre a sua irmã? Ela precisou colocar um olho de vidro porque ela perdeu o globo ocular. Aí ele pega uma lixia, tomando café, né, na mesa de café, ele pega uma lixia, uma fruta ali que se assemelha, que parece com um globo ocular, e põe na boca e espreme aquela lixia, sabe? Como se estivesse falando. Não tô nem aí pra ela. Então, assim, já demonstrando traços de caráter psicopata. O que mais? Analise a história pregressa de um psicopata. Então procure saber, quando você conhecer uma pessoa, procure saber aí o passado dela, investigue o passado dela, mas nunca através dele. Tem que saber da história dele através de outras pessoas, porque com certeza ele não vai te contar a verdade, ele vai contar historinhas, ele vai aumentar, ele vai trazer histórias assim muito fantasiosas para que você caia na dele. Então procure saber através de outras pessoas. E uma outra coisa muito importante, uma outra dica, observe como eles tratam as pessoas das quais ele não pode tirar nada, porque ele se aproxima de pessoas que possam depois sustentá-lo, né? Ele vai dar golpe em mulheres que vão depois ajudar a sustentá-lo. Mas é aquelas pessoas que ele não consegue tirar nada, por exemplo, um garçom, um funcionário dele, um manobrista. Observe como ele trata essas pessoas. Uma história de vítima, ele vai sempre querer fazer uma história de vítima, quando a pessoa pega a fraqueza dele. Ou ele foi traído por amigo, ou foi traído por funcionário, e eles sempre são os heróis, sempre são os heróis. Então observe, não tem uma atitude espontânea, ele tem tudo calculado. Ele não age espontaneamente, tudo que ele faz é milimetrado e calculado. Se você deixar o psicopata isolado, se você deixá-lo sozinho, isolado num lugar, por muitos anos, ele é capaz de ficar ali muito tempo, por muitos anos, sem convivência nenhuma humana, e ele fica ali planejando o que ele vai fazer quando ele sair, porque ele não sente falta de outra pessoa. Ele não tem emoção, ele é 100% razão. O amor, em geral, é silencioso, não é ostentativo. E as melhores coisas nós não postamos. Por quê? Porque nós estamos ocupados fazendo. Você vê aquela pessoa que está o tempo todo postando: estou almoçando aqui, estou comendo aqui, estou passeando aqui, olha, agora estou com meu esposo viajando em tal lugar, vim com meu esposo para esse hotel, vou dormir aqui. Aquela pessoa que está o tempo todo mostrando onde está, o que está fazendo, o que gosta de comer, o que gosta de vestir, para onde gosta de viajar, se é vegetariano ou não é. Por quê? Cuidado com essas informações, isso é um prato cheio para um psicopata, porque ele tem o costume de estudar a vítima. Ele vai estudar, então se você coloca todas as suas informações ali nas redes sociais, é fácil dele chegar ali e ver, peraí, qual que eu vou aprisionar agora, qual é que eu vou ludibriar agora? E aí tem todas as informações ali,
E ele chega, ai, você gosta de comida japonesa? Vou te levar hoje num restaurante X. Nossa, como ele sabe, ele é perfeito, meu Deus, é meu príncipe encantado. Então, desconfie de coisas muito mirabolantes, de coisas muito boas. Desconfie quando é tudo muito perfeito, porque não existe. Príncipe encantado não existe. Essa perfeição que vai encaixar em você não existe, desconfie. Quanto maior o tempo da relação amorosa com um psicopata, maior a probabilidade de uma despersonalização e de uma depressão. Essa manipulação pesada que ele faz com a sua vítima, que ele faz com essas mulheres, faz com que elas busquem um tratamento pensando em estarem loucas. Elas nunca estarão saudáveis, ou então elas estarão em pânico, ou estarão exaustas, ou deprimidas, ou até já tentaram tirar a própria vida. Porque é muito cansativo, é uma rotina muito cansativa, muito exaustiva. E ela quase rompe ali a fronteira da sanidade. Não é uma esquizofrenia. E às vezes ela vai achar que ela está ficando louca, que ela está ouvindo coisas. Mas não é esquizofrenia. É uma exaustão do cérebro. É uma exaustão que a pessoa está sentindo dentro desse relacionamento. Por mais que eles finjam bem, falta essa profundidade no que eles dizem. Eles são quase um charlatão. Ele tem uma fala superficial. Eles não ativam o sistema límbico das emoções, porque eles não têm emoção. Por exemplo, se ele presenciar uma guerra e ele olhar para o pôr do sol, para ele é a mesma coisa. Ele não vai esboçar emoção nenhuma. Para ele, uma guerra estourando aqui do lado e o pôr do sol, coisa mais linda aqui do outro, para ele é igual. Ele não vai diferenciar, ele não tem emoção. Eles nascem com um sistema afetivo não funcionante. Ele nunca terá um relacionamento baseado em afeto ou sentimentos. Então não se iluda. Não se iluda. Se relaciona só se tiver um interesse muito grande. É comum eles constituírem família por necessitarem de uma blindagem social, porque eles têm que estar bem diante da sociedade. Então, uma arma dele, um argumento deles é constituir uma família, mas vai ser só por aparência. Os seus relacionamentos todos são por interesse. Ele seduz, conquista toda a família e quando ele vê que ele já conseguiu o que ele queria, ele começa a mostrar quem ele é. Não acredite em pessoas excessivamente perfeitas para se encaixar em você. O amor é uma construção. No empate, narcisista e psicopatia, quem perde? Os dois. Os dois perdem. Os relacionamentos deles, todos são por interesse. Todos. Sempre ele vai chegar com uma historinha para você, ele vai chegar querendo se mostrar a melhor pessoa do mundo, mas sempre tem um interesse por trás. Em pouco tempo que você estiver se relacionando, você observará que o que eles falam não é exatamente o que eles fazem. Uma hora eles vão deixar essa máscara cair. Só que ao estar envolvida, você se submete a tudo para não perder aquela pessoa tão maravilhosa lá do início da relação. Geralmente eles têm mais de um relacionamento. Geralmente eles têm mais de uma família. E eles mentem quando eles vão para um relacionamento novo, mesmo tendo já um relacionamento. Eles mentem que a esposa está em estado terminal, que está quase morrendo, que logo ele se unirá a essa nova família. Mas é mentira. É mentira. Ele inventa uma história para arrancar dinheiro da vítima. As pessoas têm quase que uma compulsão de mostrar o que estão fazendo. Então cuidado, não fique ostentando, mostrando tudo o que estão fazendo. Porque pode ser uma presa fácil para quem está lá do outro lado da tela procurando uma nova vítima, pesquisando uma nova vítima. Mais uma vez eu falo aqui, a maior arma contra um psicopata ainda é o conhecimento. Maura, vamos trabalhar isso, Maura. Não se preocupe, vamos trabalhar isso.
Os frutos do relacionamento de um psicopata, são uma moeda de troca. Ele não se incomoda em fazer filhos à vontade por onde quer que vá. Fazer vários filhos por aí. É irresponsabilidade. Para ele não tem nenhum significado, porque pode ser usado ou abusado por ele. E agora vamos falar sobre a infância. Uma criança que vai desenvolver psicopatia, ela dá sinais. Tem um certo prazer em fazer maldades e curiosidades mórbidas pelo sofrimento. Eles jogam os adultos contra os outros adultos. Eles crescem numa desarmonia, têm um comportamento frio. Não sei se vocês já ouviram falar, é verídico isso, tá? O caso de um bebezinho de 2 anos na Inglaterra. Isso já tem muitos anos. Uma mãe foi para uma sorveteria no shopping com um filhinho maior e um bebê. E ele deixou esse filho maior, acho que de 6, 7 anos, sentadinho, e colocou o bebê no colo dele e foi buscar o sorvete para essas crianças. Nisso passaram 2 meninos de 10 anos de idade na sorveteria. E esses meninos passaram e roubaram esse bebê. Roubaram esse bebê, levaram para a linha do trem. E depois relatos contam que esses meninos maltrataram esse bebê, bateram no bebê, jogaram tinta nele, jogaram pedras, jogaram tijolos e depois colocaram esse bebê na linha do trem para esperar o trem passar. 2 crianças de 10 anos de idade fizeram isso com um bebê de 2 anos. O bebê, para quem quiser pesquisar depois, o bebê se chama James Bunker, na Inglaterra. É um caso verídico isso. Ele foi assassinado por esses 2 meninos de 10 anos com requintes de crueldade e tortura. Porque eles deixaram esse bebê na linha do trem, sem demonstrar nenhum arrependimento. E depois, quando eles foram interrogados, eles falaram para interrogatório, eles contaram assim, é que nós tínhamos curiosidade de ver como era um bebê explodindo. Nós queríamos ver como era essa sensação. Falando assim, com frieza. Isso existe. Infelizmente, isso existe. Caso verídico. Eles já devem estar hoje com 18 anos ou mais e foram presos. Na Inglaterra, com 10 anos, foram presos. Um foi, acho que como se fosse a FEBEM aqui, né, no Brasil, e o outro foi para uma custódia. Eu não lembro. Depois vocês peguem lá o caso e pesquisem um pouquinho na internet para ver esse caso verídico. Tem também outro caso aqui no Brasil, passou muito nos jornais, de um menino de 5 anos de idade. O menino Júlio, ele estava brincando com outros coleguinhas, um outro amigo de 9, um amigo de 11 e outro amigo de 13. Esses meninos começaram a brigar com ele, bateram nele, bateram, espancaram ele, amarraram os braços e os pés dele e jogaram no rio. E também não demonstraram nenhum arrependimento. E quando foram interrogados também falaram a mesma coisa. Então, assim, existe já traços na infância, porque é genético. Agora vamos falar no trabalho. É pesado esse assunto, né? É pesado, mas vocês pediram e eu fui pesquisar para trazer esse assunto para vocês. E é importante nós termos esse conhecimento, né? É muito importante. No trabalho, eles vão à caça. Ele quer chegar ao topo. Ele planeja isso tudo antes de entrar na empresa. Então, quando ele quer entrar numa empresa, ele quer chegar no topo, ele já estudou a empresa todinha. Ele deixa claro, quando ele chega na empresa, ser um fã. E ele sonha em trabalhar ali. Sabe aquela pessoa, eu sou fã dessa empresa, meu Deus, eu não acredito que eu estou nessa empresa, eu não acredito que eu estou trabalhando aqui. E aí ele vai mapear quem são as pessoas mais influentes nessa empresa. E ele se torna o melhor amigo de todos. O melhor amiguinho de todos. O confidente de todos. Em pouco tempo, ele vai usar o que as pessoas confessaram para ele contra elas mesmas. Ele chega para o chefe e fala do colega. Olha, chefe, tá percebendo? Essa pessoa ela não está muito bem, não está rendendo muito aqui no trabalho. Ele está diferente, ele está deixando a desejar. Não conseguiu ali chegar no objetivo do mês, da meta do mês, está passando por problemas em casa. E aí ele começa a apontar os erros desse colega para o chefe. Ele começa a falar dessas pessoas, apontando os erros delas, até conseguir tomar o lugar delas. Então ele vai chegando de mansinho, vai conquistando um e outro para ele manipular e chegar onde ele quer. Já ouviram falar naquele
dono da Gol, o falso dono da Gol, conseguiu enganar muitas pessoas. Filho do dono da Gol, se não me engano, né? Pilotava aviões, entrava em várias festas glamourosas, conseguia muitos benefícios falando, mentindo ser o dono da Gol, e muitos acreditavam. Olha que golpista. Mas o que ele fez? Ele chegava aqui, chegava ali, enganavam aqui, enganavam ali, e conseguia conquistar até chegar onde queria. Conseguiu chegar onde queria. E as empresas de RH precisam tomar cuidado com aqueles currículos muito ostentadores. Investigue, pesquise um pouquinho mais. Não tenha o constrangimento de checar todas as informações, porque é um direito que nós temos. Quando contratamos alguém, uma pessoa nova, nós temos direito de investigar. Se realmente, né, essa pessoa trabalhou nesses lugares, como foi a conduta dela nesses lugares. Quando você questiona o psicopata ou pede mais informações, ele vai argumentar logo. Por que está duvidando de mim? Né, ele vai se sentir ameaçado, ele não admite que duvidem dele, ele não admite. E os critérios do diagnóstico segundo a OMS para se diagnosticar um psicopata. Propensão para enganar, indicada por mentir repetidamente. Usar nomes falsos ou ludibriar os outros para obter vantagens pessoais ou prazer. Impulsividade ou fracasso em fazer planos para o futuro. É impulsivo em fazer planos para o futuro, sabe? Ele é muito impulsivo ou ele fracassa quando ele faz muitos planos para o futuro. Boa noite para quem está chegando agora, bem-vindos, estamos finalizando a live, chegando no final. Infelizmente não ficará salva porque é um assunto muito forte, eu não sei se o Instagram me deixará salvar a live, tá? Uma outra característica, irritabilidade e agressividade, indicadas por repetidas lutas corporais ou agressões físicas, pessoas muito agressivas. Desrespeito irresponsável pela segurança própria ou alheia, sabe aquelas pessoas que não obedecem leis? Não cumprem leis, não obedecem, acham que podem fazer aquilo que acham que é certo e pronto, e acabou? Oi, Sil, boa noite, que bom, amiga, te ver aqui, seja bem-vinda, bem-vinda. Uma outra característica do psicopata, irresponsabilidade consistente, indicada por um repetido fracasso em manter um comportamento laboral consistente ou honrar obrigações financeiras. Sabe aquelas pessoas estelionatárias que enganam muito? Também. Preste atenção, analise. Ausência de remorso, indicada por indiferença ou racionalização por ter ferido, maltratado ou roubado outra pessoa. A pessoa que tem esse transtorno só pode ser diagnosticada a partir dos 18 anos de idade. Antes disso não pode ser diagnosticada. E existem evidências de transtorno da conduta com início antes dos 15 anos de idade, como eu citei aqui alguns casos de crianças na Inglaterra, no Pará, aqui no Brasil, dentre outros vários. A ocorrência do comportamento antissocial não se dá exclusivamente durante o curso de esquizofrenia ou episódio maníaco. Tem um psicopata, um maníaco que foi preso também, se não me engano, acho que é o Pedrinho Matador. Aqui no Brasil, a lei penal considera o psicopata como... Acho que não anotei aqui. Ele vai para um presídio, para um manicômio, né? Ele manda ele para um manicômio prisional. E quando esse Pedrinho Matador estava lá, diz que ele matou, durante o período que ele ficou, 43 presos dentro do manicômio. Porque ele era serial killer. E não demonstra arrependimento nenhum. Mesmo dentro da prisão, ele conseguiu matar 43 pessoas. Então, assim, tem vários casos. Se nós formos investigar, tem muitos casos. O caso também que está na Netflix da Elise Matsunaga, que matou o ex-dono da Yoki, também é um caso que foi muito estudado e provado. Então, assim, tem diversos casos, tem N casos. Tem o golpista do Tinder, tem esse caso que eu falei, precisamos falar sobre Kevin. Agora, filme vinculado a narcisista. Tem o Cisne Negro, que eu citei para vocês aqui também. Algumas celebridades que têm transtorno narcisista. Donald Trump, Steve Jobs tinha também narcisismo, era narcisista. A Kim Kardashian, a Madonna, Kanye West. Então, se você investigar, tem vários aí que você pode tomar como exemplo.
Mas narcisismo tem tratamento também, tá bom? Não se assustem, é um tema forte, é um tema que é necessário ser abordado. Temos, né, Lorena, isso mesmo, temos que ficar atentos. Não são casos de filmes, é vida real, exatamente, como eu citei aqui, casos fortes, graves de vida real. Um caso recente também, que foi falado aqui, foi falado na mídia aqui no Brasil, do menino Henry, né, que morreu. Quando o pai chega lá no local desesperado, querendo saber do filho, e aí encontra com o padrasto, olha a fala do padrasto para ele, que é o que eles falam, né, os psicopatas. Quando ele falou, é meu filho, meu único filho, o que aconteceu com meu filho? O padrasto fala para ele, você faz outro. Esse filho foi, mas você faz outro. Não tem empatia nenhuma. O psicopata, ele não tem emoção, ele é 100% razão. O pai acabou de perder o filho e o outro disse para ele, você faz outro, como se fosse um objeto, como se fosse algo descartável. Então, vamos nos munir de conhecimento, vamos nos instruir para que não sejamos enganados e nem confundidos. E vamos alertar as outras pessoas também que estão aí vulneráveis, passando por esse tipo de relacionamentos. Vamos ajudar o próximo para que eles não caiam nessas armadilhas. E para quem esteve aqui na live, para quem faz parte do meu grupo, não vou falar o nome aqui do grupo porque não pode citar, mas quem faz parte lá do meu grupo VIP, eu vou encaminhar o resumo da live. As características que eu citei aqui na live de um narcisista, de um psicopata. Isso mesmo, Sil, não podemos ter medo e nos guardar desse assunto, precisamos falar, é um assunto que precisa ser abordado. E como eu disse aqui no início, foi um assunto muito solicitado para falar. Só que muitos não falam, não podem falar. Só que meu público aqui, além de serem pessoas que estudam saúde mental, eu tenho um público no geral que precisa desse conhecimento, que necessita desse conhecimento. Então que nós possamos ser esse canal de transbordar conhecimento, de ajudar as pessoas a acordarem, não se permitirem ser vítimas dessas pessoas. As pessoas só fazem conosco aquilo que nós permitimos. O que você tem permitido fazer com você? Fazerem com você? As pessoas só vão até onde nós permitimos que elas vão. Então, em primeiro lugar, olhe para você. Veja onde é que está a sua dor, aonde está aquilo que precisa ser trabalhado em você. Porque muitas vezes pessoas que caem como presas para o narcisista e para o psicopata são pessoas com baixa autoestima. Então, se você hoje se sente, não tem amor próprio, se você que está aqui nessa live não tem autoestima, cuide da sua autoestima, trabalhe a sua autoestima, busque ajuda, busque terapia. Terapia não é só para tratar transtorno, não é só para tratar quem está passando por transtornos muito graves. Terapia também é para autoconhecimento. Terapia é para você se conhecer, para você trazer a sua identidade à tona novamente. Porque muito tempo, por muitas vezes e por muito tempo, nós passamos a vida agradando aos outros para sermos aceitos e para nos sentirmos pertencentes, para nos sentirmos amados. E a autoestima vai lá embaixo. E aí você fica vulnerável para essas pessoas te pegarem como vítimas. Então, para quem esteve aqui, muito obrigada pela companhia, obrigada por estarem aqui até esse horário. Vocês sabem que minhas lives são de sexta-feira, mas essa semana e a próxima eu estou fazendo na quinta por conta de uns projetos que eu estou fazendo. Na próxima semana eu viajarei. Então na quinta-feira que vem eu espero vocês novamente para falarmos sobre um próximo assunto que vocês irão indicar aqui, tá bom? Obrigada a todos, foi um prazer. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Maria de Lourdes, foi muito bom ouvi-la, preciso conhecer para prevenir. Parabéns, obrigada, Deus abençoe. Amém, minha querida, eu que te agradeço pela presença, pela participação. Lorena é da educação, que bom, você já pode ajudar muito então, né, com esse conteúdo. Oi, Rosângela, boa noite. É isso aí, pessoal, não tem mais perguntas. Peraí, Pretinha perguntou aqui. A pessoa nasce narcisista, como eu falei no início da live. O narcisista, ele nasce, mas o ambiente também contribui.
tá? Então, assim, se a pessoa nasceu narcisista e os pais perceberam, o ambiente pode contribuir para que diminua esse comportamento narcisista. Mas ele nasce sim, o transtorno já nasce com a pessoa. Como identificar? Como identificar se estamos doentes junto com essa pessoa narcisista? Quando você está se rendendo a todos os caprichos dessa pessoa, você já começou a adoecer. Porque você deixou de ser você para viver a vida dessa pessoa. Você deixou as suas vontades, você deixou o seu tempo, aquilo que você aprova, o que você não aprova, para viver a vida dessa pessoa. Os seus valores têm que ser inegociáveis. Você está negociando os seus valores? Então, reflita sobre isso. Acho que é isso, né, pessoal? Não tem mais perguntas. Obrigada a todos, boa noite, Deus abençoe. Gratidão. Se você quiser tirar um print da live, postar nos seus stories, me marcar e dizer o que você aprendeu nessa live, eu vou encaminhar lá pro meu grupo o resumo, para quem chegou depois pegar o resumo dessa live, tá bom? Beijinhos. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe. Beijos.